Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do seu podcast, a Movecast. Eu sou seu apresentador Luiz Hack e eu estou aqui com a Mari Peixoto, minha parceira e sócia aqui no podcast. E hoje a gente está com um quadro novo. A gente está fazendo aqui o nosso Clube do Livro, né, Mari? Sim, nosso primeiro episódio do Clube do Livro, e nós escolhemos nada mais, nada menos do que esse livro que ele é sensacional, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é do George Clason. É um livro escrito em 1920, que ele foi lançado, né? E até hoje ele é muito famoso, ele é muito lido. E por quê? Porque ele se trata de um livro de finanças e é um livro onde ele explica o básico bem feito, né? Ele é um livro muito simples de ser aplicado, muito simples de ser lido também e aplicado, e muito rico também de princípios, de valores, de ações, onde nós conseguimos aprender muito sobre finanças, né? Sim, ele é muito rico, mas ele é muito antigo, né, na verdade, e Sim. dá para utilizar muita coisa ainda nos dias de hoje, né? Sim, sim. E por mais que ele foi escrito lá em 1920, ele conta histórias da época da Babilônia, de o quê? 5.000 anos atrás, fictício, lógico, mas que nós conseguimos aplicá-los até hoje por ser tão simples, mas que trata de princípios cotidianos de hoje, né? Mas só te cortando um pouquinho esse negócio de, mesmo sendo bem básico, às vezes a gente erra muito no Sim, básico, né? exatamente. É um livro que mostra muito isso. Não é porque é básico que muitas vezes a gente não erre, né? Exato. Mas se fizermos o que está escrito aqui, a gente já consegue melhorar muito, muito, muito as nossas finanças. A sua finança consegue dar um up muito mais rápido quando a gente consegue aplicar e quando a gente aplica, né, esses princípios aqui. E, então, vamos lá, Luiz. Vamos primeiro explicar como que é o livro, né? Ele conta histórias da época da Babilônia e tem o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. E o livro ele se inicia com Banzir e o seu amigo Cobb, onde eles eram amigos de Arcade desde o início, né? Eles começaram da mesma forma, na mesma escola, com os mesmos, eles tiveram os mesmos inícios, porém Arcade ele conseguiu ser o homem mais rico da Babilônia e os outros amigos não. E esses amigos eles foram pedir alguns conselhos para Arcade. Poxa, Bansir e Cobb, eles trabalhavam muito também, eles eram muito excelentes naquilo que eles faziam. Ele era um construtor, né, de carruagens, o outro era músico, mas assim, muito excelentes, muito bons naquilo que eles faziam, eles eram realmente referência naquilo que eles faziam, mas não conseguiam guardar dinheiro. Eles nunca saiu do lugar, né? Nunca saíram do lugar. E sempre naquela dificuldade mesmo. Nossa, eu ganho meu dinheiro, mas ele vai todo embora também. Eu não consigo juntar, eu não consigo guardar, eu não consigo fazer outras coisas, ter roupas novas, ter uma mansão. Não consegue. E eles foram pedir alguns conselhos para Arcade. E lá ele conta, né, alguns princípios, onde ele ajuda ali os seus amigos, né, Bansir e Cobb e outros homens também que se reuniram para ouvi-lo. E vamos contar alguns princípios? Sim, exato. Até que Arcade também, ele tem o seu mentor. Nessa jornada toda dele ser o homem mais rico da Babilônia, ele teve seu mentor antes, que era Argamesh, que era o nome dele. Só os nomes difíceis. Só os nomes difíceis. Só o nome difícil. Eu até escrevi aqui, eu falei, não tem nenhum Bruno, não tem nenhum Matheus, é só, tipo, Arcade, Argamish, Dabazir, Namazir. Exato. E aí esse mentor dele entrega pra ele, inicialmente, né, eu acho, quando tava passando ali pra Arcade, porque a Arcade, ele tava questionando tudo, né, ponderando tudo. E aí, quando ele encontra com esse cara e faz dele seu mentor, ele sempre, o Argamash, ele sempre passa uma tarefa, né, quando reencontra com a Arcade. Isso. Então ele fala assim, eu vou... com isso que você aprendeu, acho que ele anotava lá também, com isso que você aprendeu, daqui um ano, né, eu vou voltar e aí veremos se você conseguiu atingir essa tarefa, esse objetivo. Era mais ou menos assim, Isso. né, que acontecia. Arcade, ele tinha esse Algamish como um mentor mesmo. O Algamish, ele era muito próspero na época e Arcade, ele era um escriba na época.
E o Arcade, ele é muito ansioso não, né? Ele queria muito mais do que ele tinha, né? Na época, e pediu para o mentor dele, Algamish, né? O que eu tenho que fazer para ganhar mais dinheiro, para ser próspero em si? E ele fez um serviço para Algamish e ele falou, ó, se você conseguir fazer esse serviço até o outro dia, eu te dou uma dica, né? E foi aí quando o Algamish ele falou, né, que um dos princípios era o primeiro de todos, guarde 10% daquilo que você ganha. Sim. Aí depois, beleza, né? O Arcade ele foi, guardou os 10%, né? E na época eram moedas, né? Se você ganha 10 moedas, a nona você pega, você E guarda guarda para pra si, si. né? Aí assim, no decorrer da história, acabou que o Arcade ele consegue juntar, mas ele investiu de uma forma errada. Aí foi quando o Algamish, né, chega nele e fala, ó, minha segunda dica para você, né, o segundo princípio, né, invista naquilo que você tem conhecimento. Então, o Arcade ele foi atrás do mentor, né, ele foi buscar aquele seu conhecimento naquele mentor que já tinha muitos resultados, né, e ele aplicou. Que foi o que dividiu mesmo entre o o Arcade de antes e o de depois, porque ele realmente ele fez aquilo que o seu mentor tinha dito para ele. Exato, e essa daí foi a segunda, porque a primeira era dos 10%, né? Sempre guardar o 10% sobre tudo aquilo que ele ganhasse. Então, seja qualquer trabalho que ele fizesse ali, qualquer moeda, ele já guardava os 10%. Foi quando ele deu uma olhada e viu que estava sobrando mais. Mais para frente ele vê isso e depois ele cai num investimento ruim, né? Isso. E é engraçado, Luiz, quando a gente ouve de uma forma diferente, dá sempre um cliquezinho, né? Arcade, quando ele estava explicando lá para Banzir, para Kobe e para todo aquele pessoal que estava buscando também conhecimento, né? Que ele já era, assim, o homem mais rico da Babilônia, ele chegou a falar para o pessoal, ó, você tem que guardar 10% daquilo que você ganha para você. E o pessoal, mas como assim? Já é tudo meu, né? Já é tudo meu. E o Arcade, ele fala, não é tudo seu, porque você, beleza, você recebe ali o seu salário, a sua receita, a sua moeda, mas 30% vai para o aluguel, mas 10%, 20%, 30% vai para o mercado, então aquilo não é seu. Vai pro dono do aluguel, vai pro dono do mercado, vai para a farmácia, vai Ele para nunca se roupa. pagava, né? Entrava Isso. dinheiro na conta, ele nunca reservava ali alguma coisa para ele, sempre só pagava as contas. Aí ele falou, esses 10% você vai guardar para você, para o seu eu do futuro. E é aí que vem, né? A gente acha, nossa, eu ganho meu salário, então é tudo meu, mas não é nosso, né? A gente tem várias outras coisas para pagar e muitas vezes, e na maioria das vezes, não guarda o para nós do futuro, né? Exato, exatamente. Tanto que ele entra até em outra lei que seria proteger, né, também esse dinheiro que ele consegue, que ele pega e ele guarda. Ele começa a aprender Isso. muita coisa nessa jornada com ele até se tornar, enfim, o homem mais rico da Babilônia ali. Isso, um dos princípios que ele fala bastante, né? É sobre realmente proteger os seus bens. Beleza, você vai guardar os seus bens, você vai guardar os seus 10%. E hoje o pessoal eles falam até em mais, né? 10, 15, 20% você guardar para o seu eu do futuro. E mais do que guardar, você precisa saber proteger aquilo que você está guardando. Não Exato. cair muitas vezes em falsa promessa, né? De que a gente ouve falar muito, a gente ouve. A gente ouve vários gurus aí falando ganhar dinheiro de forma rápida, né? Exatamente. Então, você saber proteger o seu capital, ele é muito importante. Não adianta a gente só querer ganhar ou guardar, mas tem que proteger. Tanto que a gente até fala, é até muito comum, né? Mas o pessoal que ganha na Mega Sena, o pessoal que ganha muita herança, né? E não tem a noção do quanto ele ganhou, ele perde.
Ele perde muito facilmente em poucos anos, 3, 4, 5 anos, ele perde milhões, milhões e milhões porque ele não conseguiu proteger o seu capital. Exato, isso tudo sem uma orientação, né? A pessoa, ela ganha aquele dinheiro, às vezes ela quer fazer alguma coisa, ela nem busca pela orientação, às vezes vai, depois que supre a necessidade, vai por algo além, né? Exato. Alguma coisa, questão de luxo, uma coisa que a pessoa sempre quis ali, só que aquele dinheiro vai ser tratado como forma passiva, vai sempre sair de lá e ela nunca vai estar reinvestindo, né? É uma das coisas que ele aborda, de fazer o dinheiro também trabalhar para você Isso. usá-lo de forma estratégica, buscar por pessoas de experiência que tenham tido resultado, né? Não só vendam ou ensinem alguma coisa que não tenha tido resultado, mas só pegou por aí. Então isso é muito importante que ele abre, né? Isso, no próprio livro ele conta algumas histórias, né, onde muitos investiram em coisas que eles não tinham conhecimento e até deram o seu dinheiro para por exemplo, o cara que fabricava tijolos, ele falou, não, eu fabrico tijolos, mas eu vou comprar ouro. E acabou que um dos personagens, ele deu tudo o que ele tinha, acho que foi o próprio Gamish, não, o próprio Arcade. Ele deu tudo, mas o cara não tinha entendimento nenhum sobre ouro, sobre joias. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Então, ele juntou o dinheiro de um ano, deu para alguém que não tinha conhecimento nenhum sobre aquilo que ele queria investir, que era ouro. E acabou, era ouro e joias, né? Que acabou que vieram vidros, enfim, tiveram o maior prejuízo com essa economia de um ano. Então, é muito importante a gente investir naquilo que a gente sabe ou investir em pessoas, né, que sabem o que estão fazendo. Esses investidores, né, esse pessoal que realmente são confiáveis e sabem o que estão fazendo, né, realmente tem resultado. Você olha a pessoa pelo seu resultado. Então, se ela tem resultado naquilo que ela está prometendo, ok, mas assim, resultados reais, né? Não resultados que eles inventam e que colocam na internet. Não, realmente são resultados que você consegue palpar, né? Exato, e 100% das vezes você ter estudado um pouquinho sobre aquilo, né? Você ter acompanhado constantemente ali, tirar todas as provas possíveis. Hoje em dia é muito fácil a gente acabar pisando em outras coisas. A gente está literalmente pisando em ovos por aí, com tanta informação, com tanta Exatamente. promessa, né? Exatamente. E, tem até uma frase aqui que eu separei também sobre a gente proteger, né, o nosso capital, o nosso dinheiro. E buscar também conselhos de pessoas que realmente sabem, né, que têm propriedade daquilo que elas estão falando. Então, tá escrito aqui. Procurem, antes de tudo, a opinião em geral correta das pessoas acostumadas com negócios e lucros. Tais conselhos são dados de graça e chegam a ter um valor equivalente à soma que desejam investir. Na verdade, um valor bem real, já que podem evitar que vocês percam o dinheiro aplicado. Eu, por experiência própria, até Luiz, assim, eu já perdi uma grana fazendo aquilo que eu não sabia. E é algo que, assim, eu me arrependo demais de não ter buscado mais conhecimento, não ter colocado na mão realmente daquelas pessoas que entendam. Mas, sim, foi um super aprendizado para mim, infelizmente. Eu tô aqui que nem o Arcade, né? Ele aprendendo com os próprios erros. É Mas melhor que nada melhor do aprender, que a né? gente aprender com o erro dos outros, né? É melhor que aprender do que você ficar acabando repetindo Não, um ciclo daquele, né? exatamente. Então, foi até por causa dessa minha perda que eu perdi um dinheiro, e foi finalzinho de 2024. E foi uma quantia muito grande. E eu fiquei assim muito perdida, muito frustrada, desanimada. É o que normalmente acontece com a gente, né? E eu fui e li esse livro. E realmente mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E foi com o livro também que me ajudou a seguir, né? E aqui tem algumas histórias que falam também que ele conseguiu restituir tudo aquilo, né? Ele não simplesmente desanimou e jogou tudo pro alto e não quero mais saber. Não, foi uma força a mais para ele ir lá e buscar e trabalhar e restituir aquilo tudo que ele perdeu, mas de uma forma diferente. Não cometendo os mesmos erros, né? Mas sempre fazendo de uma forma diferente. Exato, ele tinha uma personalidade bem
bem de, assim, de ambição, né? Acontecia Sim. alguma coisa e falava, não. Aí aprendia, reconstruía, ajustava e fazia toda aquela gestão de novo. Uhum. É algo que eu também passei por uns conflitos aí depois da gente ter esses erros. Mas o importante é a gente consertar, a não fazer de novo, né? Mas, assim, sempre Exatamente. aprendendo, né, mano? Sempre aprendendo. E realmente, uma das coisas que ele mais fala, né? Proteja o seu capital, não invista em pessoas ou promessas, né, de lucros muito exorbitantes e essa falsa ilusão de que eu vou ganhar dinheiro tipo muito rápido, porque não é assim, né? O dinheiro ele vem, pode vir mais rápido, mas com muito trabalho, com muita dedicação, com muita consistência. E ele fala muito também desse trabalho árduo, né? Trabalhe, né, para que você consiga conquistar aquilo que você quer. A gente não vai conquistar nada através de uma herança, de uma mega sena, não. É com o seu trabalho, né? Com o seu É, trabalho duro. exato. Eu até tava lendo aqui uma coisa aqui, mas eu vou deixar fazer essa pergunta para você. Ah. É, quem não tem nem 10% para poder guardar? Quem às vezes não consegue? O que que você acha que seria o inteligente de se fazer? Que essa questão é até a gente poder pensar quem não tem nem 10% desse dinheiro sobrado. Qual que é o passo inteligente, às vezes, que a pessoa pode fazer? A primeira coisa que eu falo é uma coisa que eu faço. Tudo que eu ganho, tudo que eu gasto está na minha planilha. Eu não consigo gastar 10%. Colocar no papel, né? Primeiro é averiguar se realmente todo o meu salário ele já está destinado para alguma coisa. Será que eu consigo dividir o que é necessidade e o que é um desejo? O aluguel é necessidade, a alimentação, o supermercado é uma necessidade, mas ali no desejo, eu preciso ficar comendo pizza todo final de semana, sushi todo final de semana, entendeu? O Aham. que eu consigo separar primeiro? O que eu ganho, o que é realmente necessidade, não que a gente vai excluir totalmente os desejos. Destine uma parte também para aquilo que você quer, para o entretenimento. A gente gosta de jogar vôlei, a gente vai jogar o nosso vôlei. E então, separe. Nossa, Mari, realmente o meu dinheiro é contadinho. Tudo que eu gasto é necessidade. Eu não gasto nada com coisa supérflua, nada com lanche fora, com roupas que eu não preciso. Beleza, aí você vai ter que procurar uma segunda fonte de renda. Uhum. Se eu não consigo aumentar, se eu não consigo guardar, eu preciso então gerar uma nova fonte de renda, que é o que eu mais até aconselho. Muitas vezes a gente fica querendo economizar demais, mas, poxa vida, por que eu não posso ganhar mais? E eu consegui juntar muito mais do que com o meu salário que eu tenho fixo, né? Então, assim, nesse conselho ali, Luiz, eu falaria para você buscar uma segunda fonte de renda. O que você pode fazer na sua hora extra? O que você pode fazer, né? Às vezes você pode fazer uma hora extra, você pode fazer algo a mais, você pode fazer uma, duas, três, 5 vendas a mais no mês. O que você pode fazer para você ganhar mais e poder, assim, ganhar, né? E separar os seus 10%. E é bom até que, por exemplo, assim, tem muita gente que vai falar assim, nossa, eu trabalho demais, não sobra nem 10%, você quer que eu trabalhe mais? Mas essa questão ela é super importante. Tanto que essa Sim. pergunta foi porque é, Argamish, ele fala demais sobre isso. Tá escrito que examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos, né, que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados, cujo que às vezes pode até suprir esses 10% para poder guardar e reinvestir em alguma coisa inteligente, alguma coisa que possa te trazer retorno a longo prazo, a médio e longo prazo ali, né? Exatamente. Hoje em dia, uma pizza é tipo 100, cento e pouquinho. Um sushi é mais R$ 100. Gente, é 2 rolês que você tira do seu mês, 2, 3 rolês, você já consegue já juntar uma parcela muito significativa. Pode, muitas vezes, não dar os 10%, mas dar 5% é um começo. Né? É começar É, pelo pouco mesmo e depois você vai aumentando essa porcentagem. exato. É importante sim a gente ter o nosso lazer, né? Só que, Sim. por exemplo, a gente tem que saber
não vou falar que segurar, mas gerir bem, né? Todo o que é esse lazer e o que a gente já está ultrapassando, né? Uhum. Ah, uma dica que até o Douglas, né, ele me deu essa dica há um bom tempo, a gente conversando sobre isso. Ele falou que eu separo, na época, né, isso há um tempão atrás já, alguns bons anos atrás, eu separo, por exemplo, R$ 300 por semana para alimentação, de comer fora, assim. Se ele gastou os R$ 300 na segunda-feira, o resto da semana ele não vai mais. Ele não sai mais. Então, se você tem destinado R$ 300 para você comer fora, enfim, para esse lazer, fique dentro daquilo que você destinou. Passou disso, aí é como você falou, você vai gerir ali o que você vai gastar. Aham, Eu vou exato. gastar tudo de uma vez? Vai valer a pena ou não? Eu vou dividir isso no decorrer da minha semana. E ser muito fiel naquilo que você se propôs. E até quer ver, tem uma parte que ele fala sobre isso. Faça o que você se propõe a fazer, né? Ele diz assim: se eu determinar para mim mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, eu terei que levá-la a cabo. Como poderia, de outro modo, ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Então, eu preciso, se eu me propus a fazer o mínimo, eu vou lá e eu tenho que fazer. Porque isso eu vou gerando confiança em mim mesmo para ir fazendo coisas maiores. Por exemplo, eu me propus que eu vou gastar R$ 300 na semana para sair fora. Se eu gastar mais, cadê a confiança que eu vou ter em mim? Não vou ter. E também todo o trabalho de você fazer isso todas as vezes, né? É algo Exatamente, ter essa de constância. constância, exatamente. Uhum. Aí também ele vai abordar sobre as 7 soluções, né? Para falta de dinheiro. A gente falou sobre as leis, Uhum. conhecido de Argamish, e tem das 7, que é onde ele começa a ensinar a encher a bolsa, né? Que Isso. tem a questão dos mínimos dos 10%, o controle de gasto. Ah, vamos falar um pouco sobre como que ele explica o multiplicado do dinheiro. O multiplicar. Exato. A gente pega um pouquinho do que nós falamos sobre juntar ali os 10% e tenha esses 10% guardado para algumas oportunidades que virão. Oportunidade. Há pouco tempo, por exemplo, para mim, eu estava com dinheiro guardado, apareceu uma super oportunidade para mim. E eu falei, gente, não dá para deixar de lado. E assim, porque eu tinha juntado, eu consegui comprar um bem em um valor da metade do preço para eu vender depois. Então, assim, tenha essas reservas também para algumas oportunidades que virão, porque vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, essas oportunidades vão aparecer para você. E você também estar sempre antenado, né? Exato, Estudar, buscar conhecimento. sim. Nem é sempre questão de uma pessoa ter mais oportunidade que as outras. Eu acho que nós sempre temos que estar atento a isso. Eu acredito que, seriamente, independente de qualquer pessoa, a gente está atento, a olhos bem abertos, porque a oportunidade pode surgir em instantes, né? Exatamente, Aí você tem que estar preparado. a gente tem que agarrar. A gente tem que agarrar e às vezes vai ter um curso sobre isso e é onde a gente entra na questão da gente buscar pelas provas, ver se está coerente, se de onde está vindo essa oportunidade tem resultados, né? Isso. E, por exemplo, nessa oportunidade que eu tive há pouco tempo, não é porque apareceu, nossa, a oportunidade, eu vou lá e vou fazer, vou comprar. Não. Chamei um amigo meu, eu já vendia, foi uma moto, eu já vendia carro, eu tenho propriedade em entender como que funciona. E, e além de eu já ter essa experiência, eu chamei um amigo meu que tem mais experiência ainda do que eu, levei comigo, me ajudou a olhar essa moto, andou nela, viu tudo e ele falou: Mari, vale a pena, pode comprar. Vamos negociar mais um pouco e pode comprar. Então, não é simplesmente também qualquer oportunidade. Elas vão aparecer, mas não é qualquer oportunidade. É uma oportunidade mais pensada, né? Era naquilo que eu já entendia, mas mesmo eu entendendo, eu chamei um amigo que entendia mais do que eu e ele viu que valia a pena.
Então, é ponderar, né? Não é qualquer coisa que aparecer, não. A gente tem que saber falar um não também, muitas vezes. Exato, é até o próximo ponto onde ele aborda de proteger o dinheiro, né? É a gente não investir naquilo que a gente não entende. Exatamente. Onde a gente vai ter que buscar pelas referências, buscar pelas pessoas em volta que estão dando sucesso naquilo que a gente está fazendo, porque quando a gente começa a focar 100% da nossa energia em alguma coisa, sempre tem uns mais espertinhos, né? Os que sabem muito e os que não sabem de nada, que são esses espertinhos que Exatamente. querem vender o peixe daquilo que não sabe, né? Aham. Aí, então, é sempre necessário a gente estar bem afiado para a gente dar esse investimento, até porque conhecimento também é um investimento muito bom contra a perda e também para aumentar o seu patrimônio. Ô, Luiz, Isso, é muito engraçado que quando eu perdi essa grana e que em 2024, além de ter perdido, eu fui atrás de conhecimento também. Eu não uhum, simplesmente, igual eu falei, né? Não desisti, mas eu fui buscar esse conhecimento para eu entender como que eu vou conseguir recuperar, né? Tudo aquilo que eu perdi. Então, o conhecimento, por mais que muitas vezes custe dinheiro também, porque eu paguei caro também custa. para buscar algum tipo de conhecimento, entendimento e tudo. Vale muito a pena você investir no seu conhecimento. A princípio, eu até falo para você investir em você mesma. Eu juntei um pouquinho, nossa, tem um curso aqui muito legal que eu vou conseguir aprender alguma coisa diferente, ou vou conseguir aprimorar aquilo que eu já sei. Faça esse curso, né? Invista em você primeiro e depois você vai conseguir multiplicar mais ainda e melhor o seu capital. Exato, até porque se a gente for olhar o lado empresarial, a gente vai descobrir que o maior ativo que nós temos é É o nosso a gente conhecimento. mesmo, né? Então, buscar por conhecimento, buscar por algo que vai nos trazer relevância, também vai aumentar o nosso valor de mercado. E isso é muito importante. E quanto mais conhecimento nós temos, né, mais propriedade também naquilo que nós temos e fazemos, mais oportunidade elas virão. Uhum. Então, nós aqui do marketing, né, Luiz? Quanto mais conhecimento nós temos do marketing, aqui no tráfego pago também, nessa gestão de anúncios e marketing, tudo, E quanto resultado. mais, quanto mais conhecimento também nós temos, mais resultado nós temos, Exato. nós conseguimos passar isso para as pessoas e as oportunidades elas vão aparecendo. Exato. O resultado, por mais que a gente tenha o conhecimento, a gente tem que mostrar o resultado, porque isso Sim. grita lá do lado de fora, né? A, a carteira ela se desenvolve do empreendedor a partir de não só das prospecções ativas, né? Mas, por exemplo, as indicações, a Sim. confiança, a autoridade que você tem sobre aquilo que você domina sobre o seu produto, né? E toda essa informação ela é necessária. Ele fala um pouquinho também sobre até um pedacinho lá polêmico que a gente tinha conversado sobre fazer do celular um investimento, né? Ah, é. Essa é uma parte que tem muitas pessoas que falam, não, eu não concordo, e tem gente que fala que eu concordo. Mas tudo tem que ser calculado também, né? Qual que é a Uhum. sua realidade hoje? Por exemplo, se você for comprar um imóvel de leilão, gente, é sensacional. Se você conseguir comprar esse imóvel de leilão e você ter também o entendimento de como que tudo funciona, é maravilhoso. Aí você vai Exato. conseguir ter ali o seu lar com um preço ali com 40% abaixo, 50% abaixo. Uhum. Agora, tem outras pessoas que conseguem fazer muito mais dinheiro com... muito mais dinheiro, muito mais lucro, né? Com dinheiro rodando do que numa casa. Super válido também. Você costuma fazer consórcio, Mari? Você acha, Eu tô querendo, viu? isso você acha que desenvolve bem? Eu acho que sim. A gente procurando as pessoas que realmente entende ali, que não vai te colocar uma taxinha a mais, que não Aí você vai não te pode enrolar. ser cru sobre isso, porque às vezes a pessoa te Não dá tem como. você não Consórcio pode. ele é muito bom, mas você tem que também entender de como que você vai usar. Aham. Não é com qualquer um também, não. Aí, por exemplo, ali do lar também. Se é uma pessoa, uma família, que vai comprar um AP, que é mais barato, que ele consegue um subsídio Uhum. do governo. Eu lembro que isso há uns 10 anos atrás,
A gente comprou um AP de 140, a gente ganhou um subsídio de uns 38, 40 mil. Gente, lindo, maravilhoso. E pagando parcela de R$ 600. É lindo. É muito bom quando nesses casos, sabe? Agora, tem que calcular o que, que é para você e o que, que não é. Exato, o que dá para você fazer nas circunstâncias que você tem e sempre melhorar a partir disso, né? É. Então, essa parte do ter o seu lar, ter a sua casa, compre a sua casa, o seu AP, eu ponderaria, colocaria no papel e ver o que, que compensa para você, para a sua realidade e o que, que não. Eu consigo gerar muito mais dinheiro com esse dinheiro que seria a casa? Então, faça isso. Eu não compraria, eu deixaria alugado, com certeza. Mas, nossa, eu não consigo gerar esse lucro e o que às vezes eu ia pagar de aluguel, eu pago a minha casa mesmo. Beleza, se você não consegue, né, multiplicar esses seus bens, então compre a sua casa, que aí você vai estar pagando aquilo que é seu. Exato. Você gosta de diversificar toda a possibilidade que você tem com o investimento? Tipo assim, imobiliário, ou se não mais conhecimento, você está indo para um lado... Olha, hoje, o que que eu tenho dividido? Eu tenho um pouco da minha reserva de emergência, um pouco Reserva de aporte todos os meses, previdência, estou colocando lá, que lá é só para previdência. Além da minha reserva de emergência, porque a previdência é algo que é para o futuro. Isso daqui eu não vou nem tirar se aparecer oportunidade, porque é algo para o futuro. Para oportunidade é para as outras reservas. Tenho também um pouquinho de Bitcoin. Tem também em carro, moto, né? Enfim, a gente tem empresa também, a gente consegue gerar um pouquinho esse dinheiro. Tem bastante eu aqui no lugar. caso, eu tô mais na emergencial também. Então, sempre guardar esse fundo de emergência é Sim, muito tem que ter. importante. Mas, vou ser sincero que o restante, tem a parte da empresa, mas de resto é conhecimento, eu acho. Conhecimento e aplicar. Porque é nisso daí que tá gerando mais retorno, né? Exatamente. Não adianta também a gente buscar todo o conhecimento do mundo e a gente não aplicar. E foi até uma crise que eu tive há um tempinho de, nossa, Mari, você já investiu tanto em conhecimento, você precisa aplicar mais e mais e mais e tal e tal e tal. Então, aí o que eu fiz? Parei de buscar tanto conhecimento, estou aplicando. Estou aplicando. Aí quando eu ver que eu preciso de um conhecimento além daquilo que eu já sei, né? Aí eu procuro outras fontes, né? Exato. Mas assim, não adianta a gente só ter o conhecimento, a gente precisa aplicar. Até porque quando daquela obesidade de informação Intelectual. intelectual, você sabe muito e às vezes você sabe mesmo, mas o que é importante lá de fora não vale senão o resultado, né? O conhecimento sem prática é a mesma coisa de você não saber nada. E aqui na finalização é onde ele realmente ele reforça sobre isso, sobre aumentar a habilidade de você poder ganhar o dinheiro. Você sempre reforçar, sempre melhorar naquela área que você está atuando, sempre como que eu posso fazer mais, como que eu posso desenvolver uma habilidade dentro daquilo ali. Então é onde a Arcade, né, passa para a pessoa que pergunta para ele sobre ele conseguir desenvolver uma técnica que alguém da área dele desenvolveu, que tem desde a teoria sobre até o aprimoramento, né? E você ir lá dessa mesma área ir lá e aprender com essa pessoa para você poder aplicar e assim gerar mais valor e agregar mais, né? Ganhar mais. Isso é muito importante. Exatamente. Quanto mais propriedade você tem daquilo que você faz, mais fácil você consegue passar isso para o seu cliente e vender o seu produto. Né? Então, busque se aprimore mesmo naquilo que você faz, independente do que você faça. Nossa, o que eu faço é tão simples, mas o que eu posso fazer para ser melhor nisso? E ser referência nisso. Então, fazer sempre mais e melhor. Eu estou até com uma frase minha para esse ano, né? Na minha parte física, né? Fazer um pouco mais e melhor. Fazer um pouco mais e melhor. E isso também para a sua vida profissional. Faça um pouco mais e melhor todos os dias. E você vai ver os resultados aparecendo. E constantemente. Não pode parar. A constância
é aquele martelo sempre batendo na espada, a fim de que ela sempre se permaneça, né, afiada ali, e enfim. Ele fala até aqui, né? O homem que busca aprender sempre mais sobre a sua profissão, ele será ricamente recompensado. Então, se aprimore cada vez mais, faça cursos, mentorias de alguém que já estão naquele lugar, né? Que você gostaria de chegar e pratique, né? Exato. Pratique. Tem até uma outra aqui complementando aqui que ele pega e fala que para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornando-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, você vai adquirir suficiente autoconfiança para realizar seus mais encalentados desejos, né? Para você ver que é algo muito contínuo. Você, às vezes, 10 minutos, 10%, né? Pode se referir também ao seu tempo. Você dedicar aquilo, não necessariamente, às vezes, o dinheiro ali. A princípio Mas, pode ser isso. tudo aquilo que é gasto, às vezes, o seu tempo, você pode dedicar a partir disso. Então, não necessariamente vai ser com dinheiro. Às vezes, não sei, você desenvolver uma gestão do seu tempo, a fim de que você se aprimore em cultivar conhecimento, ler livros, e a partir daí você conseguir um norte, né? Tanto na questão de você trazer para si perto pessoas também que podem agregar valor, te ajudar com essa oportunidade, é você mesmo estar construindo uma oportunidade para você. Não é você estar esperando ela chegar e bater na porta, né? Exatamente. E tem uma parte do livro aqui que eu vou te fazer uma pergunta também, Luiz. E eles falam da boa sorte, da deusa da sorte. Tem algumas pessoas que têm mais sorte do que outras, tem umas pessoas que, assim, são sortudas mesmo, tudo que elas têm realmente é algo, assim, do universo, divino, e teve muita sorte na vida. O que você acha sobre essa deusa da sorte, né? Sobre essa sorte. Algumas pessoas têm mais sorte do que outras? Ah, eu acredito que tem algumas pessoas que passam, viu? Mas, assim, algo. Mas você vai ver aí na roda de amigos, você às vezes fica encabulado, né? Incrédulo de que um. Não vou falar que um amigo seu tá dando certo, porque isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, por Sim. exemplo, acontece algumas coisas que às vezes não bate, não é coerente, mas a gente vê que não é só essa questão de sorte, mas, por exemplo, a sorte bate na porta de uma pessoa que não está preparada, uma oportunidade bate na porta de uma pessoa que não está preparada, Exatamente. é possivelmente é um azar escondido, né? É um azar ali maquiado de sorte ali, mas é algo que você tem que olhar bem para isso. Senão você começa a depender de sorte, tanto que aqui no livro vai falar sobre que nem é o cara que joga os dados que aposta e nem é aquela pessoa que perdeu, né? O sortudo e o azarado, mas a pessoa por trás disso daí é quem tem aquela empresa, aquela banca de jogos ali que está sempre ganhando. É o único sortudo, são os É, donos das bets. exato. O único cara que está por trás ali que está recebendo, é, ele nem está fazendo uma promessa de ganho alto e também nem tá no meio ali do jogo para perder. Ele tá ali porque ele sempre vai receber aquela quantia pequena ali da mesa ali, dele ali e pronto. Então ele é um cara que encontrou oportunidade e não dependeu de sorte. Agora quem que tá na Exatamente. mesa ali tá arriscando e arriscando feio, né? E o interessante também é que no livro, uma das únicas restrições, né, que o Arcade ele fala duramente mesmo é sobre essa sorte que nós buscamos, que as pessoas buscam em jogos de azar, em cassino, em Uhum. bets. E ele é muito duro nisso. E ele até pergunta, né, na hora que ele está lá com o pessoal aconselhando, vocês conhecem alguém que realmente ganhou dinheiro em jogos de azar? Aí todo mundo não conhece. Ninguém conhece, né? Então não vá para este caminho, né? O próprio nome já diz, né? Jogos de azar. E é o que você falou exatamente. Essa sorte ela vem para as pessoas que estão preparadas, para essas pessoas que estão preparadas e que estão dispostas, né, a agarrar essas oportunidades e fazer com que aconteça, né? Fazer com que essas oportunidades que estão aparecendo façam valer a pena.
né? Então, essa é a deusa da sorte, né? São para as pessoas que estão preparadas. Exato, é sempre aquela questão de você não esperar, cria a sua própria sorte, vai pra cima e não fica guardando um anjo cair do céu e te entregar É, um ouro aqui pra você recomeçar, até porque é o que a gente tá falando, sem preparo, sem você conseguir administrar isso, você vai perder tudo de novo. Dinheiro que vem exatamente. fácil, geralmente volta fácil, vai fácil. Exatamente. E até ele fala aqui, que ó, sobre essa sorte, né, que nós estamos falando. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Algumas se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação dos seus mais profundos desejos. Mas, na maioria, eles hesitam, falham e ficam para trás, ou seja, eles procrastinam. Ele fala muito também dessa procrastinação, de nossa, apareceu a oportunidade, mas eu vou ver depois, vou ver se vai dar certo. Nossa, não era o que eu estava pensando. Nossa, mas vai dar muito trabalho, é bom, mas vai dar muito trabalho, eu vou ver isso depois. Então, ele fala também que essa boa sorte, né, ela dá as costas completamente dessas pessoas que deixam tudo para depois. E fala, né, que os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. Nossa, essa acho que a gente já pode encerrar. É algo muito ruim a gente ficar dependendo, sei lá, de governo, né? A gente ficar dependendo que Sim, a nossa solução vai vir de outra pessoa. Eu acho que isso não é legal para todo mundo, né? exatamente. E deixa eu pensar. Ah, tem um assunto muito legal também aqui no livro, Luiz, que a gente pode até comentar aqui com o pessoal, que geralmente eles não falam, eles falam muito dos princípios, né? Uhum. Desses de guardar, de você buscar conhecimento, de você multiplicar, de você proteger o seu capital. Eles falam muito disso. Mas aqui tem um assunto também muito interessante, por exemplo, eu não tenho filho ainda, Luiz também não, mas é algo que eu vou levar para os meus filhos. Arcade, quando ele tem lá todos os seus bens, é o homem mais rico da Babilônia, ele se vê com o seu filho, né, o Nomazir, o seu herdeiro, ele muito tranquilo, aproveitando a vida, não estava nem aí para muita coisa, para o trabalho. E o que, que ele fez? Ele deu uma bolsa de moedas de ouro para ele e outra, uma tabuinha com essas 5 leis que nós falamos no iniciozinho. De guardar 10%, você proteger o seu capital, de você se aconselhar com pessoas que realmente entendem do assunto, de você não investir naquilo que você não conhece. Então, nessa tabuinha tinha esses conhecimentos e a moeda de ouro. E o Arcade ele fala para o Nomazir, Nomazir, meu filho, amado, querido, se você quiser participar aqui da sua herança, você vai ter que ir para o mundo, vamos dizer assim, e você vai ter que conseguir conquistar seu futuro, né, através das suas mãos, né? Então, o Namazir, ele saiu de casa, foi para a rua, foi para o mundo, né, foi trabalhar. Só que ele não estava ligando muito para a tabuinha da sabedoria, né, que são as leis que o seu pai tinha te aconselhado. Na primeira oportunidade, ele estava lá andando, ouviu 2 caras falar sobre um cavalo que estava muito bom, de apostar nesse cavalo e tal e tal. Apostou 50% de toda a sua bolsinha de ouro Nossa. nesse cavalo aí que perdeu, era uma enrascada. Só ali, de início, ele já perdeu 50% da sua bolsinha. E para a gente ver que ele é o herdeiro, ele tinha o pai mais rico da Babilônia, mais sábio também, por tudo que ele já tinha conquistado e tudo que ele já tinha mostrado, mas ele ainda não tinha entendido os princípios ali do seu pai, né? E acabou que ele perdeu a primeira metade, depois ele perdeu a outra metade comprando um comércio que estava com os produtos da loja em valor bem abaixo de mercado, mas era um comércio que ele não tinha conhecimento nenhum daquilo. Faliu, então assim, ele perdeu tudo. E só depois que ele perdeu tudo, o que, que ele foi fazer? Ele foi ler o que, que tinha nas tabuinhas. E aí ele começou a entender e aplicar. Aí, final da história, né, ele conseguiu depois separar os seus 10%,
uma moedinha, né, de 10, ele conseguiu fazer investimentos muito bons, porque foram aparecendo oportunidades para ele, e ele foi conseguindo fazer esses investimentos melhores. E quando ele voltou para casa, ele provou para o pai dele que ele era o digno, né, daquela herança, onde ele voltou com muito mais que ele tinha conseguido, né, que ele tinha recebido do pai dele. Ele tinha dado uma, que foi o que ele tinha recebido do pai, e mais duas, como uma forma de honrar também o pai dele por todo o conhecimento, né, e por toda essa prova, né, que ele teve que passar e que ele aprendeu muito. Então, é uma coisa que eu vou levar para a vida também para os meus filhos, né, ensiná-los a trabalhar com dinheiro, né, a ter esses princípios do dinheiro, do valor do dinheiro. E quando ele for ganhar a minha herança, ele não vai precisar da minha herança, porque ele já vai ter conseguido conquistar, né, a dele. Então, é algo que eu achei muito, muito, muito interessante aqui também, que a gente pode passar para vocês, né, vocês que têm filhos, né, já ensine desde já esses princípios para os seus filhos. É até legal, meu cunhado, ele fala que o pai dele dava uma mesada para ele, e ele só recebia a mesada do mês que vem se ele tivesse juntado uma parcela. Então, olha que sabedoria. Hoje ele é um cara super controlado, muito inteligente financeiramente, já tem lá as suas coisas, os seus bens. E isso foi tratado desde criança. Ele era criança, o pai dele, vou te dar isso e você só vai ganhar o mês que vem se você ainda tiver um pouco daquilo que você tem. E isso foi sendo plantado dentro dele, né? Nessa consciência e nessas ações dele. E é isso, né? A gente precisa também passar isso já para os nossos filhos e não simplesmente dar aquela herança, né, nossa para eles. Exato, tanto que eu também pretendo levar nessa ideia, assim, vai depender, né, de muitas coisas, mas, por exemplo, o João Adib, o dono da CIMED, a empresa dele é familiar, né, tanto que a irmã dele lá é sócia dele, mas, assim, o filho dele que trabalha lá já nasce herdeiro, mas João Adib deixa muito claro sobre se o filho dele quiser se tornar sucessor, aí tem um porém, né? É saber sobre administrar aquilo que ele já faz, a fim de que melhore também, né? Então tem todo esse papel ali de que se um dia for entregar alguma coisa para os seus filhos, você realmente ensine ele a ser um sucessor e não uma pessoa que vai receber, porque é aquela questão, que se ele não estiver preparado, é a ruína, né? Vai levar a ruína. E ele é muito claro nisso, né? Ele não quer herdeiros, ele quer sucessores. E ele treina mesmo, né? Os filhos dele, eu acho que dos maiores, né? Todos estão muito envolvidos e muito, assim, ativos dentro da empresa. E já tem os seus resultados, né? Ele já super elogia os filhos dele com as experiências, com as capacidades que eles têm criado, né? Dentro da empresa. Sim, sim. Tem alguma outra história que você acha interessante da gente comentar? Sobre o nosso livro? Isso. Acredito que não, acho que já finalizamos. Você quer falar alguma coisa a mais? Tem uma parte também que é interessante e que vai acontecer muito. Quando a gente começa a juntar o nosso dinheiro, né, a ter esses investimentos, tem algumas pessoas, famílias, amigos, que vão te pedir dinheiro emprestado. Luiz, nós emprestamos? Como que funciona? Isso é uma regra do universo, né? Isso parece que tá um padrão. Caiu o dinheiro, caiu o Pix, chega uma mensagem junta, né? Exatamente. Como que a gente consegue lidar? Porque muitas vezes é família, muitas vezes pode ser que precise mesmo, né? Mas como a gente consegue ponderar às vezes emprestar um dinheiro ou dar uma oportunidade? Como que a gente consegue ponderar isso na nossa vida? A gente vai ter que bom, cada caso é um caso, mas a gente tem que saber sobre o seguinte: a gente não vai infligir o nosso orçamento emergencial, né? A gente não pode tirar aquilo de lá. E saber sobre o que a gente está tratando primeiro. É um acidente, sei lá, deve ser às vezes um desejo de uma pessoa, né? Então, a gente ser coerente, se o que está vindo, se o proposto que está vindo para a gente é de fato é algo verdadeiro.
é algo real ali. Às vezes é um amigo seu querendo pedir dinheiro emprestado para fazer alguma coisa que nem ele entende mesmo sobre o assunto. Então é onde aqui no livro trata essa lei. Exatamente. Então a gente vai conseguir perceber ali no tato, ali, colocar na balança, saber se é desejo, se é uma coisa fictícia da pessoa, se ela não estudou muito a fundo disso. E a gente conseguir, eu acredito que discernir sobre isso, né? Então, para cada caso, a gente vai ter que saber. E é claro, quando é situação de família ali, às vezes a gente até tem que ter uma reserva boa para isso, né? Para casos assim que a gente não esteja Às esperando. vezes o caso de saúde, né? Algo assim que realmente precise, com certeza, com Exato. certeza. Não é aquela questão da gente ficar segurando seu dinheiro, É. até porque a gente não vai negar, né, apoio de saúde para o nosso familiar ou às vezes para um amigo, parente próximo aí. Então, e se você não tiver resposta, geralmente eu pergunto para alguém que por algum, sei lá, um pastor da igreja, alguém de referência para mim que consiga às vezes me mostrar algo que está fora dessa bolha, né? Que às vezes a gente tá encarando o problema de fora ali e não a gente tá encarando o problema ali dentro, mas a gente não vê do lado de fora. Então, às vezes procurar para uma pessoa, um mentor de fato pode nos ajudar, né? Temos mais alguma coisa? Não? Acho que podemos. Por só. Pessoal, então, muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que vocês achou. O próximo livro, às vezes, que a gente pode trazer aqui para vocês, abordar aqui para vocês o conhecimento. Tem muitas coisas boas aí que estão por vir ainda mais agora em 2026, né, Mari? Sim, com certeza. Teremos novos vídeos, novos podcasts, muitos convidados aqui e vocês vão gostar bastante daquilo que a gente está preparando para vocês. Beleza? Então, ative aqui o sininho também, compartilhe com um amigo que precisa ler esse livro. Tudo que nós comentamos aqui é muito bom, muito precioso, mas se você puder, né, também ler esse livro, leia, porque vale muito, muito, muito a pena. Então, leia o livro, comente aqui o que você achou, curta aqui o nosso vídeo, que é muito importante para nós também aqui, né, Luiz? Exato, pessoal. Então, até o nosso próximo episódio. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.